A TV Serra trabalha diariamente para levar até você muita informação, reportagens e entrevistas diariamente. A gente quer te mostrar o que acontece em Farroupilha. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Boa noite a todos. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão extraordinária. Dada a verificação do quórum, informo a presença de 14 vereadores nessa sessão plenária extraordinária do dia 18 de dezembro de 2025. Ausente o vereador Roque Cervernini. Quero aqui aproveitar, saudar a todos os senhores vereadores, agradecer ao Maurício Belaver, que me substituiu de forma brilhante na sessão que eu não pude estar porque estava como prefeito em exercício, e também a todos os senhores vereadores pelas ponderações e colocações. À imprensa, senhoras e senhores. Ordem do dia. Em primeira discussão, o projeto de lei do Executivo número 44 de 2025, que estima a receita e fixa a despesa do município de Farroupilha para o exercício do ano de 2026. Pareceres. Legislação e redação favorável. Orçamento, finanças e contas públicas favorável. Jurídico favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra o vereador Davi André de Almeida. Boa noite, senhor presidente. Quero cumprimentar as nobres vereadoras, nobres vereadores, a imprensa aqui presente, servidores da casa e as pessoas que nos acompanham online. Senhor presidente, o projeto que em vistas está nesta casa para votação hoje fala do orçamento municipal, né, que é objeto deste projeto de lei, que resulta na discussão técnico-científica acerca do provável desempenho econômico-financeiro da gestão administrativa municipal, estimada a receita e fixando a despesa na igual importância de R$ 595 milhões de reais para o exercício de 2026. Considerando tais previsões, oportuno destacar alguns pontos essenciais, detalhando maiores informações a fim de demonstrar a viabilidade da proposta orçamentária. A Receita Geral do município, conforme acima assinalado, está prevista de R$ 595 milhões, distribuída na classificação de receitas correntes, receitas de capital, receitas infraorçamentárias. Importante ainda ressaltar que no total da receita estão incluídas as previsões relativas aos fundos municipais instituídos, ou seja, ao Fundo de Previdência Social, ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente e ao Fundo Municipal de Assistência Social, ao Fundo Municipal do Idoso, ao Fundo Municipal da Saúde, ao Fundo Municipal da Habitação de Interesse Social, ao Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros, dentre outros. As receitas correntes compreendem as receitas próprias e as transferências correntes, ensejando a seguinte análise específica. A. Receita própria. Classificação que prevê a importância de R$ 180.275.000 reais, através dos seguintes títulos de receita: receita tributária, receita patrimonial, receita de contribuições, receita de serviços e outras receitas correntes. B.
Transferências correntes, classificação cujas rúbricas estimam a importância de 374.316.000, revestindo-se de importância significativa para o orçamento proposto e, via de consequência, merecendo especial análise as consignações relativas ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, Fundo de Participação dos Municípios, FPM, e o Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. As receitas intraorçamentárias estão previstas em R$ 53.086.000. O objeto desta receita é anular os efeitos da dupla contagem nas chamadas transferências infraorçamentárias, como é o caso das contribuições patronais para o regimento próprio da Previdência Social, o RPPS. A dedução da receita para a formação do Fundeb está prevista em R$ 42.450.000 e é destinada ao Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação Básica no valor de 20%, retido diretamente na fonte pelo Estado e União, de origem do FPM, ITR, ICMS, IPVA e IPI, exportação e 3 milhões em outras reduções. As receitas de capital, cuja previsão é de 32.773.000, são provenientes de operações de crédito, alienação, bens municipais, transferências da União e do Estado, amortização e financiamentos concedidos pelo município na forma da legislação específica e outras receitas de capital. A despesa do município para o exercício de 2026 está fixada em R$ 595 milhões, distribuída em 2 grandes grupos, despesas correntes e despesas de capital. Efetivamente, o projeto de lei orçamentária, através de suas peças técnicas, procura especificar com total clareza os valores de todas as suas consignações, tornando a composição dos grupos transparente e compreensiva, dispensando assim considerações excessivamente detalhadas. As metas e prioridades para o exercício do ano de 2026 estão alinhadas à Lei de Diretrizes Orçamentárias, em concordância, por sua vez, a lei que dispõe sobre o Plano Plurianual do período 2026-2029. Assim sendo, senhor presidente, para concluir, submetemos o anexo projeto de lei à elevada apreciação de vossas excelências, solicitando sua decorrente aprovação. Senhor presidente, diante do exposto, quero pedir que o projeto da lei orçamentária seja colocado em votação nesta noite, lembrando que o orçamento do Executivo, no total, 595 milhões, orçamento do Poder Executivo, 489.123.000, orçamento do Poder Legislativo, 4.877.000, orçamento do Fundo de Previdência, o RPPS, 101 milhões, totalizando 595 milhões. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Davi. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Juliano Balgar. Presidente, colegas vereadoras, vereadores, quero cumprimentar aqui nosso colega Marcelo Broilo, desejar boas-vindas ao nosso presidente. O Maurício conduziu bem as sessões. Então, quero primeiro, antes de começar minha fala, comunicar então a ausência do meu colega aqui, vereador Roque. Ele ficou literalmente não acabou uma audiência judicial, então ele está lá, por isso o motivo da ausência, só para avisar esta Casa Legislativa. Não se preocupem que eu não farei o pedido de vistas, tá, Damati? Não vou fazer o pedido de vista, então está tudo certo. Tenho só algumas observações acerca do orçamento. Então, tem algumas coisas que, de fato, teve a oscilação que a gente falava entre o PPA, a LOA e a LDO, mas é um valor alto, 595 milhões de reais, é um valor significativo, mostra o crescimento econômico e a arrecadação que o município teve. E, claro, né, pelo que a gente discutiu, tem alguns valores que não foram contabilizados, que são de emendas parlamentares, e alguns outros programas do governo federal e estadual para, caso não haja, entre aspas, o pagamento efetivado, para, entre aspas, não validar o cálculo. Então,
Esse é um ponto. Então, é necessário, o que fica? Ter um pouco mais de cautela, né? Quando manda alguns projetos dessa robustez, para não ter essa oscilação, que ficou muitas dúvidas. Mas, tudo bem. Destaque um ponto aqui, que eu achei um valor baixo, R$5.000 para atendimento à população de emergência ou calamidade pública. Eu acho que isso aqui deveria ter no mínimo uns 50 mil. Né? Eu sei que, vamos dizer, depois é só trocar uma rúbrica, mas eu acho que tem que estar previsto isso, porque as condições climáticas estão postas. Esse desequilíbrio ambiental está posto. Então, isso eu acho que poderia ter sido diferente. Acho que tem que estar prevenido. Não foi utilizado, que bom, remaneje essa rúbrica. E fora alguns outros fundos, como, por exemplo, fundo de cultura, etc, etc. E não fiz emendas por 2 motivos. Primeiro, que literalmente nós iríamos estudar o orçamento, íamos nos debruçar sobre, o plenário não ia aprovar. Segundo, se aprovasse, o governo não ia executar. Ou seja, não ia servir para absolutamente nada, a não ser perder tempo. Perder tempo que não resultaria em nada. Enfim, o meu desejo é que esse orçamento seja executado da melhor forma possível, de uma forma justa, de uma forma que atenda às demandas dos munícipes. E que não fique literalmente economizando para depois dizer que tem superávit. Porque, às vezes, superávit não é sinônimo de boa gestão, é não investimento. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Juliano. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, a vereadora Franciele Bonassi. Boa noite, presidente, colegas vereadoras, vereadores, ao público que nos prestigia, o Marcelo. Seja bem-vindo, presidente, novamente, então, a esta casa. O presidente anterior trocou um pouco eu e a Fernanda, era a Fernanda Bonassi e Franciele Correia, mas deu tudo certo no mais, então... Seja bem-vindo novamente. Nervosismo do dia. Presidente, eu tive o trabalho de olhar aqui algumas questões em relação à saúde e à educação, que foram as pautas que a gente trabalhou bastante neste ano no meu mandato. E eu tenho algumas dúvidas, na verdade, até se o líder de governo souber me explicar, em relação à saúde. Aqui na parte de manutenção do contrato de gestão das ações de atenção básica em saúde, o 2107, se esse aqui é o do ProSaúde, é na página 48, se tu quiser dar uma olhada. E na página 49, que também tem manutenção do contrato de gestão das ações da atenção especializada em saúde, se o de 9 milhões é do hospital. Que daí eu tenho uma dúvida em relação a isso. Por quê? Porque eu entendo que... A 48 e 49. 48 e 49. Que quando a gente cobra aqui, né, que se tenha as terapias para as crianças, para os adolescentes, enfim, para os adultos que são autistas ou que têm alguma síndrome, alguma doença rara, a gente se depara muitas vezes com algumas desculpas, né, inclusive também vindas da gestão da saúde, que não se tem recurso para fazer, né, para todo mundo, e as filas são enormes, e aqui a gente vê que tem. Então, eu só queria, na verdade, tirar a dúvida se realmente é desses contratos aqui, e são dessas duas, enfim, do ProSaúde e do hospital. Do hospital, com certeza, é relacionado a cirurgias, né, e exames mais complexos ali, e do ProSaúde, então, para a questão das terapias. Também, eu vi aqui na educação... na remuneração e encargos dos agentes públicos do ensino fundamental. E aqui, nas contratações por tempo determinado, com certeza, então, são aqueles professores, né, que a gente vota aqui também, que, enfim, não são concursados e tudo mais. E também aqui dentro deve estar os monitores e todo o pessoal que auxilia junto ali, além dos monitores, os cuidadores também. Então, aqui também demonstra que tem um valor bem significativo aqui, né? 9 milhões. Eu só queria pedir se Vossa Excelência poderia falar novamente, os 9.406.000 da manutenção do contrato de gestão das ações especializadas em saúde, página 49. 49 e 48. E a 48. Também a manutenção das... Presidente, pode dar meu espaço de liderança, sim, que daí eu continuo. Sim. 20 milhões?
20 milhões. Espaço de liderança, a vereadora Franciele Bonassi só acrescenta... Tá. Então, presidente, eu gostaria de falar sobre esses valores aqui que eu vejo no orçamento e dizer que a gente pode, sim, trabalhar, fazer um trabalho bem interessante, né, na gestão da educação e na gestão da saúde, no que compete a esses problemas, que a gente sabe que são problemas que tem na cidade e que a gente precisa resolver de alguma forma. Então, eu queria, né, fazer só esses apontamentos aqui e colocar também o nosso mandato à disposição para construir alternativas junto com o governo, né, para o ano que vem. Sei que não, como o líder de governo tinha trazido em outro momento, que teria uma solução para os monitores, não terá. Na verdade, vai ser licitada uma nova empresa para ser também estagiários, então vai ser no mesmo parâmetro que foi neste ano. Espero que a gente não tenha os problemas que a gente teve, que a gente enfrentou neste ano, mas como vai continuar da mesma forma, com certeza os problemas continuarão os mesmos. Então, aqui eu quero fazer um alerta também em relação a isso. A gente, né, pedir também que continue sendo feita a capacitação, que não pare a capacitação dos monitores. Antes mesmo de começar o ano, por favor, façam a capacitação dos monitores, né, antes de começar as aulas. E isso tem que ser permanente, tem que ser o ano inteiro, com as profs também. Eu vi aqui na formação de professores também, que tem R$6 mil para trabalhar a formação de professores, então acho muito pouco para o ano inteiro, né? Se quiser trazer, por exemplo, alguém da área realmente para ajudar, para formar, para fazer um curso, quem que vai vir por R$6 mil? Então, aqui a gente precisa também pensar nisso. E acho que, no mais, assim, eu foquei exatamente nas pautas que eu trabalhei, né? Então, eu gostaria de fazer esses apontamentos e dizer que a gente também se coloca à disposição para criar soluções no futuro. Obrigada. Obrigado, vereadora Franciele. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, a vereadora Fernanda Corrêa. Boa noite, senhor presidente. Bom retorno a esta casa. Cumprimento as colegas vereadoras, colegas vereadores, a todos aqui presentes, a imprensa e os que nos acompanham através das redes sociais. Alguma das perguntas aqui a colega Fran já questionou, que era o que nós estávamos debatendo antes, né, Fran? Então, eu quero dizer que ao longo desse ano, Pode ir. Ao longo desse ano de 2025, a gente debateu, na verdade, demandas, né, que foi, como foi dito aqui pela Fran, as melhorias da saúde, a educação, a manutenção das estradas, e hoje a gente vê aqui que os 595 milhões é mais do que números, né, serve para refletir em atender as prioridades que tanto a gente bate nessa tecla aqui dentro dessa casa, tá? Eu fiquei numa dúvida aqui também, além do que a Fran questionou, pastor Davi, na página 34, tem aqui um valor que diz assim: urbanização, regularização e implantação de infraestrutura e assentamentos precários. Eu gostaria de saber se esse valor que está aqui, ele é para regularização fundiária. Por quê? Só me diz qual é o total. Página R$1.000. 34. Página 34, urbanização, regularização, implantação de infraestrutura e assentamentos precários. Por quê? Eu estou na dúvida se esse valor de R$1.000 é para regularização fundiária. Eu sei que esse é um assunto bem complexo. Por vezes, ninguém gosta de falar, porque se reflete as áreas, né, de ocupação irregular, mais conhecido como invasões. E se é realmente esse valor para trabalhar com essas áreas de invasões, porque se for isso, se foi só colocado esse valor aqui para dizer que vai trabalhar, é um pouco difícil de acreditar que a gente vai conseguir se trabalhar com eles lá, porque a gente vê diariamente outro espaço, presidente. Pode continuar. Tá? A gente vê diariamente, a gente recebe, eu particularmente acompanho as pessoas invadindo aquelas áreas sem nenhuma fiscalização.
E eu vou bater nessa tecla até que o executivo tenha um olhar para a gente poder achar um modo de tentar solucionar essa questão. Então, eu fiquei na dúvida nisso daqui, que esse valor eu acho muito baixo, até mesmo para se quisesse fazer um planejamento para aquelas pessoas. Porque a gente vê tantos outros valores aqui, até mesmo nas obras, eu acho que dava 56 milhões, e mesmo assim tem muitas pessoas que ainda ficam nos dizendo, né, que as estradas está faltando manutenção e etc. Então, eu gostaria, pastor Davi, só para o senhor ver, né, se esse valor aqui é realmente para tentar se trabalhar com as áreas de ocupação irregular, e realmente é um valor muito baixo. E dizer que esses 595 milhões ele tem que ser planejado, né, garantindo a qualidade do serviço que a população acaba nos procurando. Eu tenho batido e bati muito na saúde aqui. Na área das cirurgias de cataratas, agora mesmo, eu acabei de receber de uma cidadã aqui, né, que me mandou uma mensagem no WhatsApp, às 6h03. Meu pai está esperando há mais de 10 meses a consulta com o especialista para cirurgias de catarata. Então, quero deixar registrado aqui, é necessário o executivo saber mesmo aonde vai ser investido esses 595 milhões, que é dinheiro, gente. É muito dinheiro e tem que ser muito bem planejado para atender o arroz e o feijão que eu falei o ano inteiro aqui nessa Casa Legislativa. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Vereadora Fernanda, uma questão de ordem ao vereador Davi André de Almeida. Senhor presidente, eu gostaria de pedir à vereadora Fran sobre a educação, que eu não consegui fazer a anotação, por gentileza, se puder. Então, vereadora, por favor, repasse novamente a demanda e a dúvida. Na página 26, então, ali no 2056, remuneração e encargos dos agentes públicos do ensino fundamental. Se é ali na contratação por tempo determinado, onde tem 9.299.000 reais ali. Se é com esse recurso que é pago, então, tanto os professores e os monitores e tudo mais. Vereadoras, a resposta do vereador, ela não vai condizer à vossa posição, certo? Então, a gente pode continuar, ou vocês querem que ele está buscando a informação em si, né? Então, eu acho que não vejo. Obrigado. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Espaço de liderança. Espaço de liderança ao vereador Juliano Balgar. Olha, isso que eu não ia falar, né? Mas tudo bem. Bom, eu quero me somar aqui algumas falas das minhas colegas. Eu quero destacar, Fran, o teu olhar atento, né, com a questão daquela rúbrica da formação para os professores. Realmente é um valor muito baixo, R$6.000. Até porque tem algumas formações que precisam ser realizadas e alguns programas têm que ser implementados na escola. Não necessariamente é algo novo, algo que já deveria ter acontecendo, que são leis federais, leis de ensino da história étnico-racial, questão pontual que precisa a gente trabalhar a questão dos indígenas, a questão dos negros, e eu recebi ao longo do ano relatos de que as escolas não estavam trabalhando com esses temas, que isso é um tema, não é só apenas uma lei, é um tema transversal e necessário, que os nossos estudantes precisam se conectar com o mundo e compreender as distinções, compreender a história, compreender a noção da temporalidade. Então, é importante isso. Fica aqui meu pedido, que pode ser alterado a qualquer momento essa rúbrica, mas é uma vontade política, né, vereadora Fran? Então, isso é importante de mencionar, porque não se trata apenas de ter uma rúbrica, tem que executar ela. Assim como a própria questão que a vereadora Fernanda traz sobre esses valores, que o vereador pastor Davi, se puder, vai contribuir. Por isso que eu acho que muitas vezes essas dúvidas elas surgem na votação, que é esmiuçado, que a gente se debruça. Porque se for pegar R$2.000, que são dois valores dentro dessa rúbrica, para coibir política de invasão, não serve para nada, né? A gente não bota nenhum escolta. Então, é necessário que seja investido, porque
como tivemos vários relatos, e eu me somo o que a Fer falou essa semana, passem ali na linha Julieta, no desvio do pedágio. Tem uma cidade, mas não é ali na principal, tem que dobrar. Eu lembro que na legislatura passada nós fomos um dia eu, o vereador Amarante, o vereador Felipe Maioli e o vereador Chico Sutili. E precisa coibir isso. Porque toda essa galera que ocupa a área irregular, ela não vai ter condições básicas. Aí faz o gato d'água, faz o gato da luz, e aí o que acontece? É um ônus que vai onerar diretamente o município. Então, eu acho que eu peço o presidente e o nosso líder de governo aí, nosso colega, para trazer mais clareza nessas informações e fica também essas posições. Eu acredito que esses 9 milhões seja o recurso destinado do Fundeb, do Fundo de Educação Básica, que acrescenta isso. E também acredito que deveria ter uma rúbrica específica para tratar dos monitores, Fran. Que eu acho que isso não se trata apenas como uma demanda tua. Só para concluir, se trata de uma necessidade que tu levantou, tu tem batido e é muito importante falar nisso. Obrigado. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Senhor presidente, peço a palavra no espaço de vereador. Com a palavra, vereador Davi André de Almeida. Senhor presidente, trazendo aqui, então, as respostas aos nobres vereadores, eu quero começar também pelo questionamento do nobre vereador Juliano Balgarten, quando ele coloca dos 5 mil reais, né, para as ações, né, da Defesa Civil. Assim como neste caso, e também, vereadora Fernanda, quando tu colocas ali a questão da urbanização e regularização, este valor é para que a rúbrica esteja aberta. A posteriori isso, o município ele vai buscar recursos da União. Então, nós precisamos deixar a rúbrica aberta, porque há um projeto para o futuro de regularização em que o prefeito Jonas Tomazini precisa também buscar esses recursos. Então, nós vamos trabalhar essa temática no ano de 2026. Quanto também todas as ações da saúde, vereadora Fran, quando a gente fala de especialidade, nós vamos estar falando sempre do hospital ou também do ProSaúde, tá? No tocante ao Hospital São Carlos, nós temos vários recursos que estão nas especialidades aqui na página 49, na manutenção de desenvolvimento de ações de atenção especializada em saúde. Então, nós vamos ter 73.720.000 destinados à contratualização do serviço do Hospital Beneficente de São Carlos. Tá? Quando nós falamos aqui de manutenção do contrato de gestão de ações de atenção especializada em saúde, que nós pegamos a página 48 e a página 49, nós vamos falar num total de 29.717.000 reais, que nós vamos estar fazendo a destinação à especialização, então, para o ProSaúde. E quando nós falamos de recursos da atenção básica, então vai se direcionar à Secretaria Municipal de Saúde, que vai fazer a gestão desses recursos da atenção básica, que também está conectada aí ao ProSaúde. E respondendo também, Vossa Excelência, na página 26, na contratação por tempo determinado, o recurso do Fundeb, 70% dos recursos do Fundeb são destinados ao pagamento da folha dos professores, né, e da equipe da educação. Então, esse recurso aqui, inclusive, tem outros recursos do Fundeb, mas especificamente esse aqui é destinado também a pagamento da folha. Obrigado, vereador Davi. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser fazer mais uso da palavra, eu coloco em votação a solicitação do vereador Davi André de Almeida para que esse projeto seja votado nesta noite. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Em votação, o projeto de lei do Executivo número 44 de 2025, que estima a receita e fixa despesas do município para o exercício de 2026. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores.
Quero aqui aproveitar, saudar o Marcelo. Marcelo, obrigado por estar aqui na última terça-feira. Literalmente uma sessão tensa em si. Mas obrigado pela tua participação e reforço, obrigado Maurício também. Isso não quer dizer que os demais também, né? Eu sei que foi tensa, obrigado a cada um pelas suas manifestações e contribuições. E aqui eu quero também aproveitar, pastor Davi, parabenizar a sua agilidade em si, em tentar contribuir pelas dúvidas que surgiram. Tá? Muito obrigado, e eu acho que esse é literalmente o papel de líder. Reforço então, amanhã às 18 horas, os senhores estão todos convocados para uma reunião extraordinária, mais uma sessão extraordinária, então. Também quero agradecer ao vereador Juliano pela informação, né, que ele trouxe do colega Roque, que estava em um compromisso particular. Obrigado, então. E nada mais a ser tratado nesta noite, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão extraordinária. Uma boa noite a todos. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.